A cidade é sua. Quem escuta, sabe. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora mais um A Cidade é Sua, aqui na nossa Transamérica TMC, falando sempre a cada semana de um tema de interesse, seu interesse, você que nos acompanha, você de São Paulo, não só São Paulo capital, São Paulo região metropolitana, o estado de São Paulo como um todo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ecologia, preservação ambiental, economia rural também. A gente está recebendo aqui no nosso programa, no nosso estúdio, a Daniela Petenon, que é especialista ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Ela é bióloga, mestra em ecologia pela Universidade de São Paulo. Prometeu que vai nos dar uma aula aqui hoje. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada. Tudo bem. Aula, talvez não, porque a gente precisaria de muitos programas para falar disso, mas o que eu puder transmitir para vocês, eu estou aqui à vontade. Ótimo, seja bem-vinda então, e desde já muito obrigado por aparecer aqui visitar a gente no nosso estúdio. Bom, vamos começar então falando um pouco sobre o programa Refloresta São Paulo, Refloresta SP. A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, é um programa vasto, tem muitos aspectos, mas de maneira geral, para quem nunca ouviu falar desse programa, o que a gente pode contar para as pessoas que estão nos assistindo agora? Bem, o Refloresta, ele é um programa que, como você falou, ele tem muitas ações diferentes. Então, o que une todas essas ações é o objetivo central dele, que é estimular o aumento da cobertura vegetal no estado, por meio de restauração. A restauração são ações que o ser humano tem que intervir ali na natureza para rearranjar ou para ter um ambiente natural novamente. Então, por exemplo, locais que foram desmatados, ou, por exemplo, as matas no curso dos rios, em volta de nascentes. Então, são locais que, por algum motivo, ali já não tem mais aquela vegetação. Então, precisa ter ações para aquele local ficar restaurado, como a floresta ou alguma vegetação que seja daquele ambiente, né? Então, o Refloresta, ele tem essas ações não só de restauração, para restaurar as florestas, mas também, como a gente sabe que um dos desafios disso é o proprietário entender que ele precisa também ter renda naquela propriedade rural, e muitos dos locais que a gente precisa aumentar essa cobertura são em propriedades particulares. Do Refloresta, ele vai fazer a combinação entre o ganho ambiental e a geração de renda, porque realmente precisa ter essa conciliação. Aí é uma curiosidade minha, de ignorante no assunto, quando a gente fala em restauração, necessariamente a gente está falando de uma formação florestal nativa, ou pode ser ainda uma que foi plantada e reflorestada pela segunda vez? Aí é uma pergunta muito ingênua, talvez minha, mas a gente está falando só de nativa ou não? Não é uma pergunta ingênua, não. Ela é muito importante, porque às vezes é o que a gente estava falando antes. Quem é da área ambiental fala muito em restauração, e quem já trabalha com isso entende, mas eu acho que é importante esclarecer. Então, a restauração, ela visa sempre estar de acordo com a vegetação que existia ali, naturalmente. Porque se você for pensar no estado de São Paulo, a vegetação, digamos, virgem ou muito inicial, quase não mexida, é muito difícil. Sim. Ainda mais no estado de São Paulo, que teve toda aquela exploração, principalmente a Mata Atlântica, mas não só a Mata Atlântica, o Cerrado também, ele foi muito desmatado e foi ocupado por outros usos, né? Não só as cidades, como a gente está aqui falando de cidades, mas também de usos agrícolas que acabaram causando uma degradação. E aí, puxando o gancho para o Refloresta, a ideia é essa, é não polarizar, né? Ou se restaura algo que vai ficar intocável, ou você faz um uso econômico extensivo que seja degradador para o ambiente. Então, esse é um grande desafio, na verdade. Tem um caminho do meio aí. Tem um caminho do meio que é o que o programa busca. Isso, que não é simples, porque a gente está falando, por exemplo, eu vou pegar o exemplo do projeto que vai apresentar aqui, que é o projeto Vale Mais Verde. Ele é no Vale do Paraíba, que é uma região que, historicamente, desde o ciclo do café, a pecuária extensiva, ele tem sido usado de um modo que
Durante um tempo até teve um grande retorno econômico, mas até os próprios produtores reconhecem que a produção pecuária, vamos pegar a pecuária como exemplo, ela já não está tão produtiva assim, né? Até por conta do uso que tem sido feito, né? Então, por mais que tenha sido substituída por esse uso financeiro, também temos que vir com uma proposta que faça ele ter maior produção e aproveitar e ter um ganho ambiental ali também. E ainda no plano das ideias, acho que vale a pena a gente, antes de entrar no projeto específico, falar um pouco disso, sim, Daniela. Um estado de São Paulo. Vamos nos lembrar das nossas aulas de geografia da escola. O estado de São Paulo, um estado tão vasto, com mais de 500 municípios, geografias diferentes, né? Então, quando você fala de desmatamento, foi por causas diferentes também. Você citou no Vale do Paraíba a questão do ciclo do café. Então, você tem a pecuária, você tem climas diferentes ao longo de todo o estado de São Paulo e vegetações nativas diferentes, né? Então, a ideia do programa é buscar o mais próximo possível da natureza nativa, seria essa a proposta, a ideia? A palavra até seria essa ou eu estou usando uma palavra equivocada aqui? Não, você está super certo, porque não existe uma receita de bolo, usando um clichê. Então, se um programa que pretende trazer propostas para melhorar a parte ambiental e a parte de renda, ele precisa considerar tudo isso, né? Não pode vir com algo de cima para baixo, de dentro para fora, que não venha de acordo com a expectativa e a necessidade dessas pessoas. Porque se você tem, por exemplo, unidade de conservação, aí é uma realidade diferente, tá? Porque daí o estado de São Paulo ou o município, ele tem plena ação ali naquela unidade de conservação. Mas a nossa vida real que você falou, a vida acontece no município, a vida acontece nas cidades. Então, nas cidades, os municípios de São Paulo, além de realidades diferentes de vegetação, tem realidades diferentes de econômicas, sociais, de espaço, de ocupação espacial. Então, realmente, precisa levar tudo isso em conta. E muitas das ações do programa Refloresta, elas são voluntárias, elas são por adesão das pessoas. Então, isso é um desafio a mais, porque você tem que entender as necessidades, as expectativas e vir de encontro a isso. Bom, então vamos falar desse projeto específico que a gente vai pegar como exemplo aqui, que fala do Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, a gente fala, mas vale a pena a gente lembrar. Ele se chama Vale do Paraíba porque tem um rio chamado Paraíba do Sul, né, que é uma ligação histórica importante entre São Paulo e Rio de Janeiro, né, isso quando ainda nem existia São Paulo, nem existia Rio de Janeiro ainda. Mas, enfim, hoje a gente tem, evidentemente, o rio passando por... Já teve momentos melhores, você tem uma ferrovia, né, que foi muito importante na conexão entre São Paulo e Rio de Janeiro, para a conexão entre passageiros também, hoje é usada para transporte de carga, e cidades que floresceram, né, São José dos Campos, Taubaté, enfim, das maiores às menores, Guaratinguetá, Aparecida, Cruzeiro e tal. Então, num ponto específico do Vale do Paraíba, o nosso Ricardo Sparvoli foi acompanhar esse projeto que é o Vale Mais Verde, e a gente vai acompanhar essa reportagem agora. No interior de São Paulo, a rotina começa cedo. Entre pastos, ordenha e cuidado com a terra, famílias inteiras vivem daquilo que produzem. Em Lagoinha, no Vale do Paraíba, a agricultura familiar não é só tradição, é o que sustenta a economia local. E é também o cenário de uma história de persistência e transformação. O Sítio Esperança é o retrato dessa realidade. Há pouco mais de uma década, a propriedade era apenas um sonho. E hoje é a fonte de renda, sustento e orgulho para toda a família, como explica o dono do sítio, Cáusio Figueiredo. Isso aqui é um sonho de criança. Sonho de criança. Desde de criança eu sonhava de ter um dia uma propriedade, né? Propriedade para mim, um sítio, algo. E nisso, um dia eu tinha a oportunidade de trabalhar numa fazenda. Trabalhei 23 anos como funcionário, como encarregado de fazenda. E hoje Deus está dando essa felicidade de eu ter minha propriedade. Mas nem sempre foi assim. Quando chegaram aqui, a terra estava degradada e a produção era baixa.
Com o tempo, assistência técnica e mudanças no manejo começaram a transformar a realidade do sítio. Mudou muita coisa aqui. Nossa, como diz o pessoal, que a formiga até passava fome, não tinha nada mesmo. Era tudo degradado, né? A virada veio com a adoção de práticas mais sustentáveis, que mudaram não só o ambiente, mas também o resultado no bolso. O casal Cáusio e Cássia transformou a realidade do sítio Esperança por meio da preservação ambiental. Pois é, antes das medidas de sustentabilidade, eles retiravam apenas 270 litros de leite por dia. Depois dessas novas, modernas medidas, eles passaram a retirar 700 litros, mostrando que preservação ambiental e sustentabilidade combinam sim com lucro. Parte dessa mudança veio com técnicas como irrigação e organização dos pastos, que garantem mais alimento para o gado e melhor aproveitamento da terra, como explica o filho de Cáusio, Giovanni, de 22 anos. Irrigação, nossa, deu um salto gigantesco na produção de leite, tipo uma chuva artificial, certo? Nossa, explodiu a produção de leite. O sítio também passou a integrar um programa estadual de incentivo à recuperação ambiental, o Refloresta SP. O projeto recompensa agricultores e pecuaristas que investem em medidas de preservação ambiental. E a transformação também passa pela nova geração. Giovanni decidiu ficar no campo e dar continuidade ao trabalho da família. Cara, o teu familiar, cara, é um negócio de Deus, cara, que você trabalha por você mesmo, cara. Não tem por que você sair, você pensa, você é jovem, você pensa, cara, porque eu quero sair de casa, eu quero trabalhar pra fora, trabalhar final de semana, não quero, cara, tirar leite todo dia, é chato, mas depois você pensa, cara, caramba, cara, por que eu vou pra fora sem posso trabalhar aqui em casa? É um serviço básico ali, tirar o leite com o pai, com a mãe, vai dar nem pra um patrão, com um cara tá nem aí pra você, pra o pai, pra sua mãe, um dia vai ser tudo seu um dia. E por trás da rotina do sítio está também o trabalho de quem mantém tudo funcionando. Cássia acompanha de perto cada etapa da criação dos filhos à produção. E sempre, né, tinha o sonho de ter um sítio nosso, tirar o nosso leite, né, ter nossas coisinhas, nossas vacas. E ela teve que trabalhar muito até ver a realidade da sua família finalmente mudar. E levantava às 4 da manhã e não tinha horário para chegar em casa. Não tinha horário para almoçar, não tinha horário para chegar em casa, porque era muito corrido, né? E eu ficava pensando, será que um dia nós vamos, né, tipo assim, acordar mais tarde, né, ter um dia de folga para a família, né? Tudo isso. Então, e hoje, graças a Deus, ele fez o horário dele de leite, né? Da retirada do leite. E a gente pode descansar até mais tarde. Tudo isso é um privilégio que nós estamos tendo aqui no nosso sítio Esperança. Histórias como essa se repetem por toda a região. Em Lagoinha, a agricultura e a pecuária são a base da economia. E, segundo Cáusio, sustentam centenas de famílias. É o que movimenta a economia na cidade. Porque praticamente quase uns 800 produtores, que quase tudo mesmo é a sucessão familiar. A secretária estadual de Meio Ambiente, Natália Rezende, também ressalta a importância do agro para o estado de São Paulo. Essa família mesmo de 270 passou para 700 ali, um limite de litros de produção, o que é um olhar para o meio ambiente e um olhar também para a sustentabilidade na parte econômica, que é tão importante, não só para essa família, mas para o agro aqui da região, que é um agro muito relevante para o estado. Além do leite, a produção artesanal também movimenta a cidade, como explica a Cássia. Lagoinha é uma cidade assim que é rica em, né, produtor rural, em pecuária leiteira, né, de corte também, mas já desde o começo da cidade de Lagoinha já foi pecuária de leite. Então hoje tem, né, o título de requeijão de prato. Tudo isso ajudou a Lagoinha a crescer. Com isso, né, ajudou vários produtores. Requeijão de prato tem aqui? Tem. Vou comer então. Pode, com prazer. Um cafezinho com leite, um requeijão de prato hoje é bem-vindo.
Apesar dos avanços, os desafios continuam. Para a Cássia, infraestrutura, apoio e reconhecimento ainda são demandas frequentes entre os produtores. Precisa mais esse reconhecimento, porque na realidade não é fama, não é, o negócio não é ser famoso, é do agro, não. Se você parar e ver, são pessoas que acordam cedo, né, tira o seu leite, puxa, né, toca as vacas, tem tudo isso com chuva, com sol, com frio, né, com neve, geada. Eu acho que é um trabalho árduo, sabe? Então, eu acho que poderia reconhecer um pouco mais. No Sítio Esperança, o nome não é por acaso. Ele traduz o que move essa família todos os dias. Esperança fala tudo, né? Porque eu não tinha esperança que um dia eu conseguir, mas então realizou a esperança minha e eu tô com a propriedade e eu coloquei o nome da esperança. É a esperança de conquistar mesmo, porque eu não tinha perdido, nunca podia perder a esperança, mas a esperança porque eu conquistei. Bom, e você acompanha a partir de agora a reportagem da nossa Pietra Mesquita. Vamos lá. São Paulo é o estado mais urbano do Brasil, mas por trás dos prédios e avenidas da capital e das cidades grandes, existe uma potência pouco visível, que é a agricultura. Com produção diversificada, tecnologia no campo e forte presença na agricultura familiar, o estado se mantém entre os principais do país no valor da produção agropecuária. Esse protagonismo não surgiu só agora, tá? Ele começou lá atrás, no início do século XX, com o café, que impulsionou a economia, financiou a industrialização e ajudou a desenvolver o interior paulista. E com o passar do tempo, outras culturas ganharam espaço, especialmente a cana-de-açúcar, que ainda hoje é uma das bases do agro no estado. É o que explica o pesquisador da Embrapa, Carlos Ronquim. Hoje, voltando um pouco, a agricultura de São Paulo dependeu muito do café. O café foi que gerou a riqueza até para a industrialização, e se você for ver até no começo dos anos 70, o café era a única commodity exportada do Brasil. Depois disso, veio o desenvolvimento da cana, com o Proálcool, e depois ainda com os carros flex, a área de cana explodiu muito. Então, a dinâmica da agricultura de São Paulo é muito em função da cana-de-açúcar. A expansão da cana mudou o uso da terra no estado. Muitas áreas de pasto deram lugar ao cultivo da planta, enquanto outras atividades perderam espaço. Mesmo assim, São Paulo conseguiu manter uma característica importante: a diversidade. Apesar do estado de São Paulo não ser tão grande comparado aos estados do Mato Grosso e outros estados da Amazônia, tem uma agricultura muito diversificada. Você vê que o hortifrutis, na região, no cinturão de São Paulo, é o principal produtor, e não só para o estado de São Paulo, exporta para outros lugares. E, além do que, ainda hoje, São Paulo continua diversificando. Você vê, hoje existe o plantio de trigo no estado de São Paulo, o cacau, que é da Amazônia, hoje está sendo desenvolvido no noroeste paulista, a pupunha, que era uma outra cultura lá da região amazônica, que está sendo desenvolvida no Vale do Ribeira. Então, São Paulo é uma diversidade muito grande. E essa diversidade, ela também aparece nas diferentes regiões do estado, como no Vale do Paraíba, onde a produção convive com a preservação ambiental. A secretária executiva da Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba, Mariana Cassiano, acompanha esse cenário de perto. No Vale do Paraíba, eu vejo que ele acontece um pouquinho diferente, por nossas características físicas. A gente é um vale, como o nome diz, o vale, né, do Rio Paraíba do Sul, e ele fica entre duas cadeias importantes de montanha, que é a nossa Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Então, a agricultura, ela se expandiu, mas eu acredito que de uma forma muito específica, porque a nossa região, ela se mostrou com um potencial muito importante para a floresta. Essa diversidade é um dos fatores que colocam São Paulo entre os líderes do agro brasileiro.
Além das commodities como cana e eucalipto, o estado também se destaca na produção de hortifrutis, flores e até novas culturas adaptadas de outras regiões do país. Outro pilar fundamental é a agricultura familiar, responsável por grande parte dos alimentos que chegam diariamente à mesa dos paulistas. A produção de hortifrutis no cinturão em torno do estado de São Paulo também, ela é muito feita pela agricultura familiar. Então, a agricultura familiar tem um peso grande ainda em muitas culturas, na fruticultura, horticultura e algumas culturas. A gente também está vendo um movimento de produtos da floresta em pé, né? Ativos da floresta. E a agricultura familiar também muito forte, né? E quando o assunto é meio ambiente, o cenário também vem mudando, viu? Se antes a expansão agrícola estava ligada ao desmatamento, hoje a lógica é outra. Então, a agricultura é mais baseada nessa exploração de áreas que já foram devastadas. E essas áreas, quando elas são abandonadas, elas passam a regenerar. A lógica não é que a gente exclua a produção ou a gente tente barrar as produções, né? Mas que a gente possa mostrar que dá para deixar ela com qualidade. Então, qualificá-la para que os atributos naturais eles sejam ferramentas dessa produtividade e assim a gente ter realmente um ambiente equilibrado. A gente hoje já tem mais de 400 hectares restaurados aqui na região e a gente vê o desenvolvimento das mudas, mensagens de proprietários rurais contando que a área voltou, a nascente voltou a ter mais volume. Além disso, o campo paulista vive uma revolução tecnológica. E também, hoje está acontecendo uma revolução que são o uso de micro-organismos nas culturas. Eles estão sendo aplicados nas culturas tanto para controlar pragas, quanto para aumentar mais a absorção de nutrientes. E substituindo defensivos químicos e também adubos químicos. Mesmo com desafios como a recuperação de áreas nativas, São Paulo mostra que é possível equilibrar produção e inovação. Um estado que vai muito além da paisagem urbana e que segue como peça-chave no agro brasileiro. Bom, voltando aqui com a Daniela Petenon. Daniela, eu estava acompanhando essa reportagem aqui. Para quem está só ouvindo a gente, para quem não está vendo, então é aquilo que você está ouvindo, se você conhece o interior, qualquer que seja o interior de São Paulo, qualquer região, é aquilo, grama numa colina, as vaquinhas passando para lá e para cá, algumas pretas, outras malhadinhas, preto e branco, né? Era um dia que tinha garoado, né? A gente vê até algumas imagens com garoa, então o barro e as pessoas passando lá, os bichinhos passando lá. Eu confesso para você duas coisas. Primeiro, que se eu estivesse lá, a primeira coisa que eu ia fazer é deitar na grama e ficar olhando para o céu. E a segunda coisa que eu confesso para você é que o Ricardo me contou que ele passou muito bem lá, porque ele tomou um café da tarde lá com o pessoal e ficou muito feliz, né? Agora, acho que a primeira coisa que chama atenção para a gente que está cobrindo isso é que a gente está falando de vidas reais, né? A gente não está fantasiando nada aqui. E a pergunta que eu faço e acho que é uma curiosidade que todo mundo está ouvindo, existe um momento zero, né? O Ricardo usou na reportagem a palavra virada. E eu imagino também que cada família tem a sua situação, no seu terreno lá. Então, como é que é quando o programa começa? Quando ele bate na porta lá e fala assim, olha, a gente vai transformar esses 200 e poucos litros em 700 litros e tal. E quanto demora isso? É muito complicado? É cada caso um caso? Como é que é isso? Primeiro que a região desse projeto do Vale do Paraíba. Do Vale do Paraíba, ela já vinha com outras ações. Então, ela já vinha do projeto Conexão Mata Atlântica. Essa mobilização ali, local, ela é muito importante. Então, essas pessoas que aderiram agora, muitas delas já conheciam outras pessoas que passaram por isso em projetos anteriores. Por que eu digo que isso é importante?
Porque muitas vezes a Secretaria do Meio Ambiente começa com projetos que a gente chama de projetos piloto. Porque são projetos até para testar se aquela metodologia vai dar certo, se é uma política pública que vai ter adesão. Então isso já aconteceu no passado. É importante a sua pergunta, porque a gente brinca que a gente precisa ter a confiança deles para eles abrirem a porteira para as pessoas. Literalmente a porteira. Literalmente, porque realmente eles podem pensar, nossa, será que estão vindo aqui para fiscalizar alguma coisa, para me multar? E não é um pensamento contrário, é uma política de incentivo, não de controle. Então, essas pessoas, só que não é apenas você divulgar um projeto ou um programa pela internet, ou seja o que for. Você precisa isso acontecendo no campo ali. Então a gente fala que é um projeto de equipe, porque quem está lá é assistência técnica. Então são agrônomos, são biólogos que eles sabem fazer essa abordagem, eles sabem ouvir as pessoas para entender o que elas gostariam de fazer na propriedade. Então, realmente, para isso começar a acontecer, tem todo um planejamento e uma mobilização. Então, aquilo que a gente estava falando, se em algum momento isso quiser ser ampliado para outras partes do estado, provavelmente ele vai ter que ser adaptado, vai ter que ser, as pessoas ali vão ter que ser ouvidas, seja por meio de organizações. Então, em primeiro lugar, as pessoas têm que ser ouvidas para saber o que elas precisam. E você falou em mudança, é uma palavra muito importante, a mudança, porque as coisas vêm sendo feitas ali, dali, do mesmo modo há muito tempo. Então é natural que haja uma resistência, porque é o que ela falou, aquele é o modo de vida deles, é o ganho de vida daquela família. Então é um risco você parar de fazer de um modo, por mais que alguém diga que não é tão produtivo assim, é o jeito que eles fazem. Então, tem que ter essa humildade quando você propõe uma política pública, de saber que ela tem que ser feita para quem vai adotar. Então, é isso que é feito. Como no caso da maioria das famílias, a grande ocupação é da pecuária, o Refloresta SP, ele vem para fazer uma proposta de melhoria. Então, a mudança é baseada na melhoria, não apenas dele disponibilizar uma parte da propriedade para fazer aquela restauração que a gente estava falando, aquela restauração pura e simples de ficar uma floresta intocável. Isso, para eles, muitas vezes eles realmente dispõem dessas áreas, mas eu acredito que o grande diferencial do Refloresta SP, e a gente vai falar daqui a pouquinho do PSA Refloresta, é ver a propriedade como um todo. Então, por exemplo, a gente fica de olho naquela areazinha verde para reflorestar, mas eu acho que se você olhar um pouco na parte que ele tem a pecuária, na parte que ele tem uma nascente, de repente ele pode dispor um pedacinho ali para fazer uma agrofloresta, que ele retire frutas. Então é isso, é a propriedade como um todo, não é apenas ir lá e falar, olha, a gente quer que você refloreste, você quer sim ou não? Não, a gente vai como um todo, um cardápio ali adaptado para cada realidade, para cada família. E quando essa produção aumenta, como no caso da Fazenda Esperança, né, a gente teve um incremento bastante considerável nessa fazenda, nesse sítio que a gente observou aqui na reportagem. Então tem o lado da secretaria bater na porteira, né, bater palma, né, como a gente faz no interior, bater palma na porteira e falar, olha, há um projeto aqui de desenvolvimento, inclusive econômico, além de ambiental, para o seu sítio, para a sua fazenda, para a sua unidade. E aí um outro lado que eles têm um mercado, né, clientes, e com esse aumento da produção, obviamente esse mercado potencializa-se para mais, né? De certa forma, é papel da secretaria também ajudar nesse outro lado, de prospectar novos clientes, como é que é isso? Então, como a gente falou, a vida acontece no município. Então, o papel da Secretaria do Meio Ambiente é fazer esse incentivo, mas ela sozinha, ela não teria essa condição, porque ela precisa de capilaridade, ela precisa chegar nos municípios. Por isso que um dos arranjos é fazer essa parceria, esse trabalho conjunto com municípios. Nesse exemplo que a gente
viu agora de Lagoinha é um arranjo novo que tem dado muito certo, que não é apenas direto com o município, mas é junto com um consórcio de vários municípios. Da região. Da região ali, que é o consórcio Três Rios. Então, ele foi selecionado por meio de edital, é um procedimento bem rigoroso. Então, esse consórcio, ele se mostrou apto a colocar no chão ali todas essas iniciativas. Então, quem toca realmente é o consórcio Três Rios, que ele tem vários municípios, entre eles Lagoinha, São Luís do Paraitinga, Natividade da Serra, todos esses municípios ali da região. E é ele que dispõe ali do que é muito importante, que ela falou também, da assistência técnica. Então, há esses profissionais super capacitados que vão ali e começam do zero. Então, o que é o zero? É sentar, tomar aquele café com a família e perguntar: como está hoje? Você gostaria de melhorar? Olha, eu tenho algumas opções para você. Elas são um pouco diferentes do que você costuma fazer, mas nós estamos aqui para te ajudar a fazer essa virada de chave, como você falou. Porque ele pode perguntar: olha, mas assim, você falou, para quem não viu, né? Ali tem um pasto cheio de grama. Eu já olho assim, não é um pasto todo igual. Se você for ver onde as vacas estavam pastando, era uma grama mais verdinha. Isso. Era mais verdinho do que o resto, porque ele foi lá e separou e deixou o resto da pastagem para descansar. E isso não era uma prática tão comum, que a gente chama de pastagem ecológica. Então, o que fez essa família, de repente, passar a cercar eles em um lugar, a cercar o gado em um lugar e deixar... Porque tem essa assistência técnica que vem e fala: olha, se você investir tanto em cercamento... se você investir em irrigação, vamos fazer as contas, provavelmente daqui a um tempo você vai ter um retorno. Eu falei um pouco do risco, porque é uma atividade econômica, é como nós, né? Se a gente for fazer alguma mudança nas nossas carreiras aqui, a gente faz algumas contas. E realmente é um custo muito grande. Então, se você for colocar uma cerca, é tudo caro, a irrigação é cara. Então, para a gente que está aqui na cidade urbana, é muito, talvez, fácil falar: mas por que ele não, de repente, não faz diferente? É só ir lá e mudar. Não é bem assim. Impacta muito na família. E você falou que como que você faz para eles se sentirem atraídos e aderir ao projeto? Lá na nossa sessão a gente brinca um pouco que é a adesão pela inveja. Então, assim, literalmente a grama do vizinho ficou mais verde. Então, tem um pouco isso deles virem o exemplo de outras pessoas. A gente até brinca assim, no começo eles falam: meu vizinho é meio doido de fazer isso. E depois ele vai lá e bate na porta do vizinho e pergunta: como é que você fez? Eu quero fazer igual. E agora? Então, essa é uma estratégia muito, muito bacana também. E quando a pessoa, a família, enfim, não conhece, aí bate lá na porta da secretaria, como você falou, dessa questão da inveja. E quando vocês colocam na conversa o elemento tempo, gera muita ansiedade, gera insegurança, porque a gente sabe que o tempo no campo é totalmente diferente do tempo na cidade, né? Então, para eles, o tempo tem outro valor, tem os ciclos da natureza, as estações do ano e tal. Como é que é isso, quando a gente insere o fator tempo na conversa? Sim, como eu falei, quando esse projeto já está em andamento, né, depois a gente pode até falar como que ele começa, mas quando ele já está em andamento, é família a família. São as mesmas ações que são incentivadas, mas cada família vai escolher o que ela quer adotar. Então é feito um mapa ali da propriedade, e isso realmente é colocado no tempo e no espaço. Porque realmente tem a época das chuvas, a época da seca, então existe esse planejamento. E para ter esse planejamento, é a assistência técnica que faz. Não faz sozinha, faz sempre junto com ele. E realmente, vamos supor, se a gente está medindo o esforço que ele fez para ter essa mudança, tem que dar um tempo para responder. Então, a pessoa que vai lá verificar se ele fez o que ele se propôs, ela vai demorar 1 ano ou 6 meses, dependendo do que ele escolheu, se é uma agrofloresta, se é uma mudança na pastagem, tudo isso é levado em conta, é um planejamento.
Nesse caso específico do Vale Mais Verde, uma coisa que chamou atenção também na reportagem foi que a gente está falando de 2 gerações diferentes e quem sabe uma terceira. Eu te pergunto, normalmente é assim, quando vocês vão lá, vocês conversam com gerações diferentes da mesma família? Olha, a realidade ela é diversa, mas em geral o que se vê é o jovem saindo das propriedades rurais para trabalhar nas cidades, Tá. né? Outros tipos de ocupação. Então, nesse caso que a gente viu da família da dona Rita, do seu Cáusio, é gratificante, porque você vê que muitas vezes eles saem não por vontade própria, é porque ali eles não estão tendo a renda suficiente para todos. Então, não é o que mais acontece. Então, por isso, é até uma satisfação ver que projetos assim têm esse impacto nas famílias, de nesse manter os jovens, né? Exato, e os jovens têm outros tipos de influência, e nesse caso específico ele acreditou, né? Ele teve esperança e comprou a ideia, né? Comprou a ideia que os pais, né, tinham comprado. E essas discussões de família a gente não vai entrar porque são particulares, né? Mas a gente imagina o que na primeira vez que conversaram, não vou, mas esse foi um caso de sucesso. Agora, me ocorre uma coisa, antes da gente falar de PSA Refloresta, até por gostar muito daquela região e do interior de São Paulo como um todo, que isso gera, pelo menos indiretamente, talvez até diretamente, você que vai me dizer, um incremento no aspecto turístico da coisa, né? Porque é muito bom passear pelo interior de São Paulo, mas é muito bom parar e comer também, tomar o leite, a sobremesa com geleia e frutas e tal. Eu estou enganado ou é mais ou menos isso também? Não está enganado. Eu, particularmente, adoro a região, trabalho lá há mais ou menos 10 anos com projetos ali. E, sim, ele tem uma história cultural muito rica na região. E tudo se mistura, né? Tudo trabalha junto ali. Então, o turismo rural, com certeza, né? E ela falou do requeijão de prato, a gente fica até aqui lembrando dele, então, e é um patrimônio ali, e com certeza é um fator, porque você falou, né, do Vale do Paraíba, que ele está nesse eixo Rio-São Paulo, então tem muito a pressão da ocupação urbana, do loteamento, então se aquelas famílias conseguem obter renda de algo a mais, como o turismo rural, é muito bom para elas, né? E tem um outro eixo que é importante também, a gente está falando de um eixo São Paulo-Rio, mas tem o eixo interior-litoral, porque a gente está falando de uma região que também foi importante na época da própria extração do ouro, né? A Estrada Real, né? Ela corta, aspas, a Dutra, né? De certa forma, ela corta o Vale do Paraíba, então ela faz essa conexão entre o litoral, e aí a gente tem aquilo que é um exemplo claro daquilo que a gente estava falando de diferenças ambientais. Desceu para a Serra, Mata Atlântica, né, ou que sobrou da Mata Atlântica. Mais para, digamos, no sentido do Rio de Janeiro, do lado esquerdo, a gente tem outra formação, né? Tem as fazendas, tem o rio e tudo mais. Então é mais uma prova de que a gente está falando só dentro desse espaço aí, para não falar no estado de São Paulo inteiro. Você usou Daniela, essa palavra antes da gente começar, mosaico, que é mais ou menos isso, né? Sim, e é o que a gente falou anteriormente, tem que respeitar essas características regionais e, com certeza, se alguém vai para a região, por exemplo, para o Carnaval, que é muito conhecido ali lá na em São região, Luís, né? Isso, não só em São Luís, mas especialmente lá, a pessoa também vai querer ir para um sítio, para fazer uma trilha, e puxando um pouco o assunto que a gente falou antes de entrar, dos serviços ambientais, essas pessoas elas estão tendo todo o ônus de manter, né, a cultura, os sítios, o ar limpo, a natureza. E a dona Rita usou uma palavra muito interessante que é reconhecimento. Então, muitos de nós que estamos aqui na cidade, né, que a gente chama de cidade, a cidade urbana, nós vamos lá usufruir de tudo isso, né? E também usufruímos daqui, a gente usufrui do leite, claro. Usufruímos da água aqui, as nascentes estão lá, não estão aqui dentro da cidade. Então nós usufruímos de tudo isso e eles não sentem um reconhecimento,
Então, o programa Refloresta, do Governo do Estado, da Secretaria do Meio Ambiente, ele vem com estratégias desse tipo de incentivo, né? Que são esses serviços ambientais que todos fazem uso, todos usufruem, mas quem tem o esforço são essas pessoas que estão ali no ambiente rural, né? Daniela, vamos falar um pouco de PSA Refloresta, então? O que é exatamente isso? Para quem está nos assistindo agora e não entende absolutamente nada do que a gente está falando, vamos traduzir então, né? Mais essa caixinha, esse pedacinho do mosaico aí. Eu fico muito feliz de falar de PSA, porque eu sou muito fã, eu vi o início dessa estratégia crescendo em São Paulo, ela já existia em outros municípios, em Minas Gerais, por exemplo, que tem uma das primeiras iniciativas em pagamento por serviços ambientais. Então, como o nome fala, é um pagamento por serviços, né? Esses serviços, eles são prestados pela natureza. É um modo simplista de falar, mas eu acho que é ilustrativo para as pessoas. Mas acho né? que até alguém falar, você não para pensar, Isso. é extremamente óbvio que a Sim, natureza sim. está te dando um presente, na verdade, né? Mas é um serviço que tem que ser retornado, né? Porque, infelizmente, as pessoas acabam, de um modo ou de outro, pensando que a natureza é infinita, que ela está prestando tudo isso de graça. Então, esse reconhecimento, ele tem que acontecer, porque os recursos naturais são finitos. Então, e para eles serem providos pela natureza, eles têm um custo, sim. Então, vamos voltar para o exemplo dos sítios. Eles estão ali fazendo uma irrigação, eles estão cercando áreas naturais ali para o gado não chegar. Então, se tem algum lugar que está tendo uma restauração reflorestal, que nessa propriedade também tem, eles têm que cercar, porque o gado ele vai lá, vai comer as mudas. Então, olha todo o custo e o dia a dia e a mão de obra deles. A gente tem que valorizar o tempo que eles estão, né, se propondo a cuidar daquele ambiente. Então, esse reconhecimento, ele é difícil de ser valorado em termos de dinheiro, realmente. Por isso que o pagamento por serviços ambientais não é um pagamento desse esforço em si, ele é um reconhecimento que essas pessoas, elas são provedoras. Essa é uma palavra muito boa, porque eles são provedores, eles nunca foram reconhecidos como tal. Então, eles são provedores de serviços ambientais. Então, os serviços ambientais são vários. Aqui você já falou do serviço cultural, turístico, provisão de água, a parte das mudanças climáticas também. Todos esses aspectos entram. Sim, sim. São todas ações que elas tentam abarcar o maior número de serviços ambientais possíveis ali naquele local. De novo, não só restaurando, mas que eles implantem essas práticas conservacionistas na hora de retirar a renda. Hoje, a gente está falando de PSA Refloresta já em todo o estado de São Paulo, tem uma área que está mais adiantada nesse trabalho. Por enquanto, o PSA Refloresta, da Refloresta SP, da Secretaria do Meio Ambiente, está apenas no Vale do Paraíba. Por quê? Porque ele está aproveitando aquela mobilização que eu falei para você do Conexão Mata Atlântica. Então, tudo é uma consequência de cada projeto que gera condições para o projeto seguinte, mais ou menos isso. Isso. Mas eu acredito que agora a Secretaria ela já tenha condições de desenhar outras políticas em outras regiões, sempre respeitando as realidades, porque daí a gente já não vai mais falar de Mata Atlântica, vai estar lidando mais com a pressão no cerrado, mas é possível sim. E a gente está falando aqui, de modo geral, de tudo isso que a gente falou até agora, Daniela, essas unidades, a gente está falando de famílias, né? Para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo ter uma ideia, em geral, são quantas pessoas em cada unidade? Estamos falando de famílias bem pequenas mesmo, o quê? 8, 6, 10 pessoas, incluindo também funcionários que lá trabalham, enfim. Ou é muito diferente cada unidade de outra, assim? É diferente. Tanto é diferente também o tamanho das propriedades, né? O tipo de uso que elas fazem. Está em andamento fazer esse levantamento, né? Que a gente chama de questionário socioeconômico. Certo. Ainda não tenho essas respostas aqui. E puxando um pouco
também para o projeto de novo, que o projeto ele gera resultados. Ele gera resultados que a Secretaria do Meio Ambiente sozinha, ela não vai conseguir avaliar. Então, nós temos convênios com a academia, temos um projeto em conjunto com algumas universidades para auxiliar tanto analisar esses dados como fazer propostas para esses usos, porque como são usos que a gente fala inovadores, então uma floresta multifuncional, um sistema agroflorestal, essa pastagem ecológica, até para a gente ter argumentos de chegar no proprietário rural para ele mudar, precisa vir com algo mais redondo, algo que ele sinta segurança. Então, é o que eu falei, nós não trabalhamos sozinhos. Então, nós temos a universidade nos subsidiando com a parte da pesquisa, temos o consórcio com esse arranjo no campo, que traz essa assistência técnica, e o dinheiro. Então, de onde vem o dinheiro para fazer esse pagamento também? Então, no caso dessas iniciativas que a gente está falando agora, vem de um fundo, que é um fundo estadual da poluição, que é o FECOP. Então, ele vem com essa proposta. Ele veio para a secretaria e propôs, olha, nós temos esse recurso, como que vocês poderiam aplicar para ajudar na mitigação na crise climática, e de quebra vem a proteção da biodiversidade. Então, foi um trabalho em conjunto também para fazer casar, né? O recurso sendo usado com algo que vai agradar a família, que vai trazer benefício ambiental. Então, é isso. A gente está seguindo para o encerramento daqui a pouquinho da nossa conversa, mas ainda dá tempo de perguntar algumas coisinhas. E, Daniela, eu queria saber o seguinte, voltando à palavra inveja, da grama mais verde do meu vizinho, da fazenda vizinha, do sítio vizinho e tal. Hoje, você falava no começo de um movimento que era da secretaria em busca, podemos usar essa expressão, da família, né, daquela unidade específica, para falar, olha, nós temos algumas ideias para você. Hoje esse movimento, de certa forma, se inverteu, tem fila para ir atrás da secretaria, aquela velha história, né? Pô, deu certo ali, quem sabe no meu caso dá também. Mudou esse fluxo, é isso? Inverteu? Felizmente. Aumentou, mas só para lembrar que, como é um recurso público, ele tem que passar por todo o critério, tem que passar por uma seleção. Então, por mais que as pessoas queiram, ela tem que estar nesse fluxo oficial, que, por exemplo, no caso do consórcio, ele tem o recurso ali para fazer o pagamento dos serviços ambientais, mas eles fazem uma seleção criteriosa desses proprietários, que vão ser os provedores, e vão receber o pagamento. Então, não é um fluxo contínuo, digamos assim. Se alguém aparecer, a gente poderia incluir. Então, no momento, os editais já estão concluídos, falando dessa iniciativa do projeto Vale Mais Verde do consórcio. Os editais eles estão fechados, mas nós sabemos que tem fila de espera, sim. E é muito bacana, porque lá atrás, muitos anos atrás, antes do próprio Conexão, era o contrário. A gente teve até casos em que a prefeitura contratou carro de som para falar na cidade. Para espalhar a notícia. Para espalhar a notícia. Pessoal, vão lá na Casa de Agricultura. Passava na rua principal, sim, na rua da igreja. Usou muito rádio. O rádio foi um canal muito importante no interior, ainda né? Então, felizmente, essa é uma pergunta muito legal. Inverteu o fluxo, sim. E a gente já até programa fazer intercâmbios de proprietários irem visitar os outros, ou, por exemplo, se vier ter um novo projeto, a gente trazer essas prefeituras, esses proprietários, para conhecer o que já está em andamento. Porque eles são, basicamente, projetos demonstrativos de políticas públicas. E à medida que você enxerga uma realidade, é mais fácil do que falar na teoria, né? Imagino que sim, né? Agora, com relação ainda a essa fila, Daniela, qual que é a orientação? Por exemplo, a pessoa nem conhecia esse programa, está assistindo a gente, está ouvindo a gente agora, de lá do seu sítio, da sua fazenda, acha que se encaixa. O que você falou que por enquanto os editais estão aí resolvidos, já preenchidos, mas qual que é a orientação? Até
em busca, sei lá, de uma primeira conversa para saber o que está fazendo de errado, a secretaria acolhe essas pessoas, essas famílias? Sim, todo cidadão que precisar de orientação, inclusive tem os escritórios regionais, né, nos municípios, nas regiões. Se ele precisar de alguma dúvida na própria prefeitura ou em uma casa de agricultura, mas atualmente não há nenhum edital em aberto. Tá. Mas com certeza, quando houver, isso vai ser amplamente divulgado, porque é um dos princípios, né, de fazer essa divulgação, é ter a ampla comunicação, vai ser novamente pelo rádio, pelas prefeituras. Então, mas se tiver curiosidade para conhecer, tem o portal do Programa Refloresta, do consórcio Vale, do projeto Vale Mais Verde também. Então, nós temos e eu queria fazer propaganda também da plataforma Refloresta. Claro. Que você falou de algo muito interessante, que é a dúvida. Mas se eu estiver no Oeste Paulista, eu vou usar o mesmo formato do que está no Vale do Paraíba? Mesma estratégia, mesma Não. técnica. Por exemplo, se algum proprietário quiser por conta própria já começar essa mudança, na plataforma Refloresta, ele tem ali uma ferramenta no qual ele entra, ele coloca o município, e automaticamente já vem o clima, já vem o bioma no qual ele está inserido, e já vem algumas sugestões de árvores para uma floresta multifuncional, de frutíferas por uma agrofloresta. Então, hoje, se ele tem esse estímulo de experimentar essa mudança, mesmo sem um recurso público, ele pode acessar a plataforma Refloresta, que está no site da Secretaria do Meio Ambiente, e ali tem muita coisa legal para ele tentar ver se ele também quer fazer essa mudança, essa virada de chave aí para conciliar. E então eu quero, para terminar, fazer uma pergunta que tem duas partes. Primeiro, se é uma realização pessoal, e segundo, o que você enxerga no futuro aí desse projeto? Eu não sei se você percebeu, mas eu falo com muito amor. Muita empolgação, né? Muita empolgação, eu amo o que eu faço. E apesar de passar muito tempo no escritório, na burocracia, porque a burocracia é necessária, não tem como. Toma nosso tempo. Quando a gente vai lá em Lagoinha e conversa com as pessoas, preenche o coração, realmente, de você perceber que, de algum modo, a gente faz a diferença para essas pessoas e faz para a natureza também. E eu gostei muito dessa palavra, o reconhecimento dessas pessoas como provedoras. Eu acho que já estamos no futuro. Então, só de os órgãos não entenderem a sua ação como um controle, como uma multa, uma punição, mas um incentivo para essa mudança, eu acho que nós já estamos no futuro, sim. E só dessas famílias abrirem a porteira para a gente, para conhecer, muitas vezes é só para conhecer, eu acredito que o futuro já está acontecendo. Que bom, então que ele continue, né? Que ele continue, e outros capítulos aqui, já fica o convite para você voltar aqui e falar de novidades quando tiver. Obrigada. Nós recebemos aqui no nosso estúdio a Daniela Petenon, que é especialista ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, ela que é bióloga e mestra em Ecologia pela Universidade de São Paulo. Obrigado mais uma vez pela visita. Obrigada eu. E este foi o A Cidade é Sua desta semana. Na semana que vem tem mais um tema do seu interesse. Até lá. A cidade é sua. Quem escuta, sabe.